Você muito provavelmente já ouviu ou já disse aquela frase: aquela pessoa ali é egocêntrica, né? Mas você realmente sabe o que é isso? O que isso significa? O meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês esse arquétipo que é tão mal compreendido no mundo, o ego. Bom, gente, no vídeo de hoje eu precisava trazer esse assunto para vocês porque quando a gente vai começar a entrar nesse universo maravilhoso dos arquétipos junguianos, a gente precisa entender que tudo se forma a partir do ego. Todas as concepções, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acredita, a forma como você vê, como se você se vê, a forma como você vê os outros, o universo ao teu redor, tudo sai do ego. Então você precisa compreender o ego, inclusive como arquétipo, para poder compreender a real realidade daquilo que a gente está vivendo no universo. E para isso é tão importante o vídeo de hoje, né, que ele vai ajudar você a se desenvolver como ser humano na sua escala profissional, mental, emocional, sentimental. Qualquer que seja o campo da tua vida, você vai precisar do ego para poder se desenvolver, para poder ter essa desenvoltura. E o vídeo de hoje ele é tão importante que eu tive que fazer um roteiro pra gente poder falar e não perder nada. Então, muitas vezes eu vou olhar aqui, eu vou dar uma gaguejada, mas faz parte do roteiro, tá? Então a gente vai começar com o ego e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o ego, né? O ego, ele de acordo com Freud, que é considerado o pai da psicanálise, né? Existem níveis de consciência entre as diferentes entidades que formam a mente humana. E Freud, ele diz que o ego, ele é basicamente um órgão invisível, porque não é um órgão, né, mas é algo que é desenvolvido dentro do ser humano. Ele é basicamente o órgão responsável por te dar o equilíbrio da vida. Então, sem o ego, nós não somos ninguém, né? Nós precisamos do ego para sermos um ser humano. Né, um ser humano, um ego controlado para sermos um ser humano em constante crescimento, senão a gente vai ter problemas. Se o ego tem problema, nós também, como seres humanos, também temos problemas, tá? Ele funciona como um centro de consciência, ou seja, ele te dá consciência para você saber quem você é, para você se ver como você é, para você entender como é o outro. A partir do momento que você se descobre como um indivíduo e você percebe, não, eu existo como indivíduo, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades, ou seja, aquela pessoa que está ali também tem, porque ela é como eu, também é um indivíduo, ela também é um ser humano. Então é um órgão que te dá o senso de consciência, é o centro da consciência do ser humano. Né? E ele funciona, a grosso modo, o ego funciona como o equilibrador do id. É outra palavrinha que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o ego, o id e o alter ego, o superego, tá ok? Então o ego, ele funciona para equilibrar para equilibrar completamente o id. Porque se você não equilibrar o teu id, você vira literalmente um idiota. É por isso que existe a palavra idiota. Ota né, esse sufixo da palavra id, ele representa o id descontrolado de uma maneira muito grande. Então, ota é tipo o aumentativo do id. Então, a pessoa fica idiota porque ela está sem senso de equilíbrio. Ela está desequilibrada e aí ela acaba virando um idiota, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente chegar ali no termo id, ok? Então, de forma geral, o ego, ele é responsável por isso. E a palavra ego, etimologicamente falando, ela vem do latim, que em latim é ilude. Olha que palavra, gente, ilude. I-L-U-D, ilude. Isso te faz pensar em alguma coisa? O ego vem de ilude, do latim, iludir. Então, se você não tomar cuidado com o teu ego, você vai se iludir referente à tua realidade ou à realidade que está ao teu redor, mas você não vê daquele jeito porque você foi iludido pelo não ser do teu ego, pela maneira como você utiliza o ego aí no universo, né? Então essa é uma coisa que a gente pode aí só aí a gente já pode finalizar o vídeo, porque a gente já tem muito material para pensar, né? Eu quero que você pense sobre esse ilude do ego, tá? E aí tem as diferenças entre o ego, o id e o superego, que estão tudo ali no mesmo órgão, mas eles têm papéis diferentes, né? O id,
né, que é aquele que é controlado pelo ego, ele é um componente, como eu disse, opa, desculpa, gente, coloquei a mão no microfone, então às vezes o microfone tá aqui na minha frente, eu vou bater a mão nele sem querer, tá? Principalmente quando eu estiver colocando a mão aqui no teclado e no mouse. O id, ele como eu disse, ele é um componente que vai fazer a gente pensar antes de falar. Então o id, o ego controla o id pra gente não falar aquilo que a gente pensa muitas vezes, né? Você vê uma pessoa com uma roupa horrorosa, você não vai chegar pra ela e falar assim: ô fulana, sua roupa tá horrível, vai trocar essa roupa. Não, você acha aquilo horroroso e você guarda pra você, porque você se veste do jeito que você quer, ela se veste do jeito que ela quer. Quando você tem o id controlado, o ego controlou direitinho o teu id, você vai pensar assim, ó, esse é um pensamento saudável, tá? Do ser do ego. Não, eu me visto desse jeito, eu gosto de me vestir desse jeito, eu estou contente desse jeito, o que os outros pensam é problema deles, então eu também não posso julgar a outra pessoa por ela se vestir de uma forma diferente de mim. Então esse é um pensamento saudável. Você vai ver uma pessoa vestida de uma forma que você considera errada, ou com o cabelo de uma forma que você considera não corretamente cortado, né? Aqui no Canadá é muito comum você ver, aqui é um país multicultural, então a gente tem pessoas do mundo todo aqui, vivendo como imigrantes e passeando aqui é um destino muito procurado pelo mundo todo, e você vê pessoas assim, com metade da cabeça raspada, o resto do cabelo comprido, com metade do cabelo de uma cor, outra metade de outra cor. Você vê pessoas assim, de formas extremamente diferentes, sabe? Que eu nunca imaginei de ver pessoas como eu vejo aqui no Canadá, principalmente lá em Montreal, que é a cidade mais multicultural do Canadá. Eu morei lá 2 anos e tinha um homem lá, ele faleceu esse ano, mas ele era uma celebridade lá na cidade e ele tatuou o corpo dele inteirinho, né? E inteirinho que eu digo é assim, 100% do corpo dele era tatuado. Ele tinha os olhos, inclusive essa bola branca dos olhos era tatuada, e ele era uma celebridade lá na cidade. Ele saía nas capas de revistas, de jornais, vinha gente de fora para fazer entrevistas com ele porque ele era extremamente tatuado. E dentro do que a sociedade impõe, do que é certo e o que é errado, isso aí já seria motivo suficiente, né, extremidade, na verdade, né, para ser julgado. Olha, eu julgando extremidade, né, é uma extremidade para mim, mas para ele não era, por isso que ele fez. Então percebe? Esse não é um julgamento saudável, né, porque para mim é uma extremidade, mas para ele não era. E eu tenho o direito de achar que aquilo é uma extremidade. Eu não tenho o direito de dar minha opinião para ele. Né? A gente tem direito de ter opinião, mas dar a opinião é outra coisa. Né? Ninguém está pedindo a sua opinião, a menos que a pessoa te pergunte: Roberto, qual a tua opinião em relação àquele cara que tem o corpo 100% tatuado em Montreal? Aí eu posso falar: eu acho extremo, né? Mas eu acho legal, porque eu vi, eu gostei, mas eu achei tipo, meu Deus, eu jamais faria isso. Mas isso, tá vendo? É o meu individual. Eu jamais faria isso. Mas eu respeito ele por ele ter feito, por ele ter tido coragem, por ele ter se tornado uma celebridade, enfim. A gente tem que respeitar o outro, né? Quando a gente passa a respeitar o outro, muita coisa boa já acontece na vida da gente. Vai por mim. Você passa a respeitar as pessoas, é como se o universo te respeitasse de volta, te trazendo pessoas que vão te ajudar no teu crescimento pessoal, profissional, emocional, enfim. E o id, ele é o responsável por fazer com que você não fale o que você está pensando daquela pessoa que está mal vestida, que você acha que está mal vestida, ou que está fora do peso, acima do peso, ou que você acha que tá anoréxica, ou não importa o que você acha, é uma coisa que deve ficar aqui dentro. Ninguém está pedindo a tua opinião. Ou seja, gente, a opinião é uma coisa muito séria, não deveria ser dada em hipótese nenhuma, a menos que alguém te pergunte. A menos que o dono do problema te pergunte: ô fulano, o que você acha disso aqui? Aí eu estou te perguntando, né? É diferente, você está sendo chamado para dar a tua opinião. Caso contrário, não dê opinião. É uma falta de educação muito grande dar opinião onde não é chamado. Então o id serve para isso. Ele vai controlar isso aí. O id, ele é o responsável por fazer a gente pedir as coisas, né? O desejo, né? O id, ele é literalmente, deixa eu ver onde que eu escrevi aqui. É isso mesmo, ó, tá aqui. Ele é literalmente o órgão invisível, porque não é um órgão, né? É um órgão invisível que é responsável pelo pedido daquilo que você deseja, né? Eu desejo comer, eu desejo beber. Então, assim, um problema muito sério que acontece quando nós somos crianças é que a criança está, por exemplo, com fome, e aí ela começa a chorar. O bebezinho não sabe falar, a única
comunicação que ele tem é o choro. Então ele começa a chorar porque ele está com fome. Aí a mãe vai lá e a mãe dá uma chupeta para a criança. Né? A mãe não sabe o que a criança tem, mas a criança parou de chorar. Então resolveu o problema da mãe. A criança ainda está com o problema lá, só que ela está num mundo de ilusão, no ilude, né? Ela está sendo iludida pela chupeta. Qual é o problema disso? O problema disso é que a criança já cresce num ambiente de mentira muito grande, ela está sendo enganada, e quando nós nos tornamos adultos, nós tendemos a repetir esse padrão de comportamento que nós aprendemos quando nós éramos crianças. Por exemplo, como adulto hoje, né, a gente tem sede e a gente deveria tomar um copo d'água a cada 40 minutos, 1 hora mais ou menos, o dia todo para se manter hidratado o tempo todo. Mas a gente não faz isso, pouquíssimas pessoas fazem isso. E o que acontece? O seu corpo, ele tem um mecanismo, né, inteligente eu vou falar defesa, tá? Mas é defesa mesmo, porque sem isso ele não sobrevive. Então esse mecanismo de defesa, ele pede pra você, olha, eu tô com sede. Ele te manda um sinal químico. E psicológico também, porque você recebe o sinal químico e automaticamente você pensa em alguma coisa, né? E o que acontece? Por conta da chupeta que a criança teve lá na sua infância, eu tô usando o elemento chupeta, mas pode ser qualquer elemento, tá, gente? Pode ser qualquer coisa que enganou a criança. Por conta daquele elemento, a pessoa levanta e ao invés de tomar água, ela vai comer comida. Ela tenta compensar a fome. Aí eu tô usando o exemplo da chupeta, tá? Ela tenta compensar a fome de lá de trás, de quando ela era criança, que ela tem aqui na cabeça dela dizendo, olha, você sentiu isso quando você era criança e você recebeu uma chupeta, então agora a gente vai compensar. E aí desencadeia uma série de problemas que vem como efeito dominó desde lá de trás já, porque isso não... Eu tô dando um exemplo de problema que isso causa, mas existem muitos problemas, inclusive contato com a sociedade, porque você passa a fazer parte de um mundo de mentiras. E aí, como você aprendeu a mentir com a chupeta, você passa a mentir também. Então, olha o desencadeamento disso aí na vida de uma pessoa. Então, a pessoa vai lá, ela come e aí ela manda insulina que o corpo dela não estava pedindo, não precisava, né? Então já dá aí um problema, já temos aí um problema de diabetes, por exemplo. A longo tempo nós temos um problema de obesidade e não resolveu o problema da pessoa. Matou a sede parcialmente, porque comida se transforma em líquido quando chega no nosso organismo, mas não matou a sede de verdade. Aí daqui 15, 20, 30 minutos o corpo não tá aguentando mais de sede de novo, porque você não matou a sede como deveria ter matado, ele pede água de novo. E o que você faz? Você come de novo, porque você tenta compensar aquele problema que foi gerado, que foi te passado na tua infância, através da mentira da chupeta. Então o id, ele faz parte desse desejo aí de pedir, quero me alimentar, eu quero beber água, eu quero ir pro banheiro. Então é o id que é responsável por isso. E o ego influencia o id pro id te pedir corretamente no momento correto e para que você responda de forma correta aí pra dentro dele, tá? E isso, é claro, né, não precisa nem falar, que vai causar ansiedade, depressão e tensão na vida da pessoa, porque a pessoa não está conseguindo suprir as necessidades químicas dentro do corpo dela por conta da mentira que foi passada na criança. Então ela vai repetindo esse padrão até que a pessoa, muitas vezes, a pessoa se torna uma pessoa obesa, a pessoa se torna uma pessoa anoréxica, em relação à chupeta da infância. E a pessoa não sabe disso. Ela só vai descobrir isso depois de muita terapia, porque com muito esforço o terapeuta psicológico ou psicólogo ele vai chegar nesse ponto, porque, gente, é difícil chegar nesse ponto, né? É claro que depois, com o tempo de experiência, a gente meio que, o paciente começa a falar, a gente meio que raciocina e chega à conclusão, mas a gente não pode fazer isso também, porque nós, como profissionais, a gente tem que encontrar o problema, não adivinhar o problema. Isso é um grande problema na vida, né? Porque a gente fica tentando adivinhar o tempo todo, né? E olha como a chupeta traz um monte de problema na vida da pessoa, uma mentira, gente, que é contada na infância. Então isso é para falar um pouquinho do id. Agora, vamos falar um pouquinho do ego. Ele tem aí essas coisas, essa coisa de controlar a personalidade, mas ele tem também a imagem que nós nos enxergamos como seres humanos. Então, muitas vezes, você passa a ser uma pessoa egocêntrica, achando que você
tem uma imagem que você não tem, que você tem um valor que você não tem, porque não é nenhuma questão do ego ter sido não é o ego que está problemático aí é uma questão assim que é enraizado de diferentes formas, que não tem como você encontrar um problema, mas é o ego que te dá a imagem do universo em que você vive, do mundo, da realidade que você vive, né? É ele que é o responsável pelos traços da personalidade da pessoa, e aí muitas vezes a pessoa acaba crescendo e tendo essa coisa de egocêntrica, de achar que tudo gira em torno dela, porque, por exemplo, agora eu vou falar do lado oposto, né? Eu falei primeiro da chupeta, que é uma mentira, que cria um problema ali no id, e no ego, quando os pais fazem tudo que a criança pede, né, a criança vira egocêntrica, porque daí ela acha que tudo gira em torno dela. Ela tá chorando, ganhou um presente, não resolveu. Ela continua chorando, ganhou comida, não resolveu. Ela ganha um vidrinho de água, não resolveu. Ela ganha um copinho de suco, não resolveu. Então os pais vão dando tudo que eles acham que a criança quer, e muitas vezes a criança só quer atenção, ou só tá suja, ou só tá com gases, é uma coisa que é muito simples de resolver. Mas o pai vai dando tudo e acaba criando o egocentrismo na criança. Então, a culpa também é dos pais, parte da culpa também é dos pais, né? E aí o ego, a criança vira egocêntrica por conta disso. E aí tem o superego, que é desenvolver a partir do id o processo semelhante do superego, que é quando você faz com que o teu ego receba uma definição de inteligência, eu vou dizer, né, que vai interligar os três ali de forma exagerada, vamos dizer assim, né? É como se ele vai atuar como uma espécie de professor. Ele vai meio que querer te ensinar, ele vai querer é mais do que professor. Ele vai te dar o senso moral das coisas de uma forma muito forte, muito estendida, muito exagerada. O alter ego, o superego, é sempre algo muito difícil de falar sobre ele, porque existem tantas ramificações que a gente não sabe exatamente qual palavreado que a gente vai usar para fazer com que a pessoa entenda. Mas é fácil quando a gente começa a usar, por exemplo, a televisão, aquilo que a gente viu, a gente falou em alguns vídeos atrás sobre o Batman e o Superman, e o Batman, por exemplo, ele é o alter ego, né, do superego do... Eu não vou lembrar o nome do personagem agora, mas o Peter Parker, por exemplo, Peter Parker, ele é o garoto que é super inteligente, que é um geek, que gosta de estudar, que vai pro museu tirar foto e que uma aranha pica a mão dele. E aí ele se torna o Super-Homem, o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é o alter ego dele, porque ele quer salvar o mundo, ele quer resolver tudo, ele quer... Então é extremamente exagerado, né, a forma, né? Do mesmo jeito que Clark Kent, que é o personagem do Super-Homem, ele é o personagem que é também outro que é geek, que é super antenado, que mas é na dele, quietinho, tranquilo. E aí, quando ele se transforma no Super-Homem, ele tem o alter ego dele, o superego dele, completamente exposto de forma extremamente exagerada. Ele vai salvar tudo, ele vai salvar o mundo. Então... E essa é a definição dos três para você entender um pouquinho. É claro que esse assunto é um assunto extremamente complexo, não tem como a gente falar disso aqui de uma forma assim resumida em 10, 15, 20 minutos, né? Então era importante eu trazer um pouquinho de cada um deles só para você ter uma noção, e aí eu vou deixar para você ir pesquisar, se você ficou curioso, cada um desses três, vai pesquisar mais a fundo para saber perfeitamente o que cada um deles representa no mundo, tá? E aí... por que eu trouxe esse assunto hoje? Pra gente poder falar sobre o ego, que a gente tem ele aí, nós temos falado tanto sobre a dualidade do arquétipo, né? E o ego, por sua vez, ele também tem a sua dualidade, né? Sem lado sombra, lado luz, o lado ser e o lado não ser dele. E aí é muito fácil, depois de tudo isso que eu falei, é muito fácil para nós entendermos esse arquétipo como no lado ser dele, ele vai estar equilibrando o id, permitindo que a pessoa tenha noção de que ela não deveria falar aquilo porque ela vai machucar o outro. Falar aquilo que eu quero dizer
falar em relação à roupa, falar em relação ao peso, falar em relação à aparência, né? A gente viu aí nos últimos meses, nos últimos anos até, muitas histórias surgirem na internet de pessoas rindo de outras pessoas porque tinha uma aparência de doente, ou tinha uma aparência... Aquela menina, por exemplo, que estava indo pra Disney para comemorar o aniversário dela com câncer. Quem não lembra dessa história? Ano passado, né? E ela tava com uma peruca e um garoto, inclusive do Brasil, um youtuber do Brasil, riu dela. Ele tirou sarro dela porque ela tinha uma aparência de doente, ela literalmente estava doente e ela estava indo. Então, assim, nós não temos o direito de invadir esse espaço do outro ser humano, né? Seja por roupa, seja por qualquer razão, por aparência, não importa. A gente tem que se pôr no nosso lugar de que a nossa aparência talvez incomode o outro, né? A forma como nós nos vestimos, como nós deixamos nosso cabelo crescer, como a gente... Não importa, né? A gente é indivíduo. A gente tem que lembrar que nós somos um indivíduo e que o outro também é um indivíduo. E ele tem direito de se vestir como ele quer, de andar como ele quer, de fazer o que ele quiser da vida dele, porque ele é ele e eu sou eu. Então, quando você respeita ele, o universo te respeita, porque o outro não existe. Quando você ri do outro, você ri de você mesmo. Então a gente precisa entender isso. E eu tô falando rir pra não ser grosso, né? Mas a palavra não é rir, a palavra é muito pesada mesmo, né? Eu não gosto nem de usar esses termos porque a gente não pode invadir o espaço do outro. Então, assim, a grosso modo, gente, o ego ele tem a obrigação de meio de defesa, é um órgão de meio de defesa da realidade, de controle daquilo que nós devemos ou não fazer, daquilo que nós devemos ou não dizer e daquilo que nós devemos ou não ser. A gente tem que ter essa noção aí, mas é claro que é fácil falar, difícil fazer, né? E... o ego, infelizmente, ele não tem uma boa reputação porque, infelizmente, quando a gente vai se referir a ele, a gente sempre usa o lado do arquétipo do não ser do ego, né? O egocentrismo, a pessoa que é egóica, eu acho que é isso que se fala em português, né? Egóico, que é quando o teu ego é gigantesco a ponto de você não enxergar mais nada do mundo, só você mesmo, né? Mas ele também tem esse lado positivo, que é o lado do ser dele, que é o lado do entender as coisas, do entender o respeito, do entender... Você percebe que o ego, ele é responsável por todos os valores da vida da gente, né? Pelo respeito, pela admiração, acaba sendo um interligado aí no valor do respeito, né? A forma como você lida com o ser humano, a forma como você lida com você mesmo, né? O ego tá ligado ali, ele tem uma referência muito forte aí, né? E eu acho que, gente, eu acho que era, de acordo com a minha colinha aqui, era isso que a gente tinha pra falar sobre o ego. E deixa aqui embaixo pra eu saber, nos comentários, qual experiência você já viveu de ego, né? Não precisa citar nomes, tá, gente? Só pra gente saber mesmo se você já passou por algum problema, se você já experienciou um problema com o teu próprio ego, né? E essa questão do ego, ela é uma questão que faz com que a gente se sabote o tempo todo, né? Porque o ego, ele acaba... O não ser do ego, ele acaba fazendo com que você se veja de uma forma maior, mais grande em português não existe, só em francês. De uma forma maior, de uma forma exagerada de você mesmo, do seu ser, fazendo com que você perca oportunidades e perca o respeito e a admiração pelas pessoas. Porque quando o seu ego não controla o id, a gente vira literalmente um idiota, né? O ota faz muito senso ali dentro desse contexto, fazendo com que as pessoas se afastem, com que você perca credibilidade, com que você perca respeito, admiração, porque você não tem noção do tamanho que você é, você acha que você é muito maior do que o que você realmente é, né? E aí você, pra quem assistiu a série Glee, a gente tem ali o clássico exemplo da Rachel, né, a Raquel, acho que é Raquel em português, eu não sei se eles traduziram o nome dela, mas a Rachel no Glee, ela tem um ego extremamente grande, né, e é tão grande que ela acabou absorvendo esse ego da série, da personagem, e levou pra vida real dela, e ela acabou
hoje ela está tendo muitos problemas para entrar no mercado da música, para entrar no mercado das artes como artista, porque ela absorveu o ego do personagem dela, e o ego do personagem dela acabou se transformando o ego da vida dela, e aí ela acabou ficando egoísta e egocêntrica e acabou levando isso pra tua vida pessoal e profissional e acabou prejudicando ela em tudo. Ela tá perdendo todos os contratos, ela foi, agora nas últimas semanas, ela foi apedrejada na internet porque teve o movimento do Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, e ela se posicionou a favor, mas na vida real ela não é a favor, ela, de acordo com o que disseram, né, não estou julgando, eu não conheço, mas de acordo com o que disseram, inclusive artistas negros falaram que ela é insuportável, que ela detesta as pessoas negras, que ela faz da vida dos negros um inferno, como se a cor da pele fosse algo diferente, que deveria ser levado em conta para alguma coisa, e não deveria, né? Nós somos todos seres humanos, e quando a gente volta nesse assunto do ego, a gente tem que entender que eu sou um indivíduo, eu sei que eu sou um indivíduo, eu tenho os meus desejos, as minhas vontades, a minha vida, e portanto o outro também, independente de qualquer coisa. Não importa a cor, a raça, o sexo, a religião, não importa nada, porque o outro não existe. Eu faço parte do outro. Então quando a gente fecha os olhos, a gente sente, percebe aquilo tudo ao nosso redor como um único ser. Nós somos um único ser, não existe o outro. Então você não pode começar a apontar o dedo, que daí entra na questão do bullying também, né? Apontar o dedo e começar a falar sobre os defeitos. Inclusive os pais que fazem isso para as crianças, eles geram problemas gigantescos psicológicos na cabeça de uma criança, né? Falando, por exemplo, eu tenho uma sobrinha linda que ela é mestiça, né? A minha irmã é branca, o meu cunhado é negro, e eles tiveram uma filha maravilhosa, Marcela, e o cabelo dela era a coisa mais linda do mundo, e o próprio pai dela brincava com ela, né, quando ela era criança, e acabou criando um trauma nela, e hoje ela não consegue deixar o cabelo dela natural, por mais lindo que seja. Ela tem que alisar o cabelo dela, porque ela acabou criando um trauma. Você percebe como isso é fundo, como isso é forte, e começa dentro de casa, né? As mentiras, os traumas, eles começam dentro de casa. Então é muito importante a gente lembrar do ego saudável, né? Controlando perfeitamente o id, pra gente não falar aquilo que não foi perguntado pra gente, tá? Pra gente não criar uma mentira, um mundo de ilusão, pra não trazer o iludir dentro da vida da gente, porque a gente não precisa de ilusão, a gente precisa de abrir os olhos para a realidade, para poder enxergar o que realmente está acontecendo lá fora. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valia para você, que esse assunto tenha sido tão importante para você quanto é para mim na minha vida pessoal, profissional, emocional e financeira, porque acaba tendo um afeto, né? Acaba afetando. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, para poder entender um pouquinho melhor sobre os dois lados, né, a dualidade do arquétipo do ego, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha esse vídeo para que ela possa ter esclarecimento e poder aguçar dentro dela o desejo de ir atrás e pesquisar um pouquinho mais sobre isso e fazer da vida dela e da vida de todos ao redor dela um mundinho melhor, um mundo mais perfeito, um mundo mais colorido, um mundo com mais respeito, com mais id e menos ota. Eu deixo você por aqui, se você curtir já sabe o que fazer, deixa um joinha aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, até lá! A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.